A partir do estudo do aquecimento da água em seu estado sólido, podemos determinar as leis da mudança de estado da substância pura. Então vamos representar num gráfico a evolução da temperatura do gelo, que inicialmente está a menos 5 graus Celsius, em função do tempo de aquecimento. Estamos supondo que a potência da fonte térmica é constante. Então vamos lá. A partir do momento que começamos a fornecer calor, vamos observar com o termômetro que a temperatura do gelo evolui. De menos 5, no caso, no nosso exemplo, a menos 3 graus Celsius. Não houve fusão do gelo, ele ainda se encontra no estado sólido. Se continuarmos fornecendo calor, a temperatura vai evoluir de menos 3 a 0 graus Celsius. Ainda não houve mudança de estado. Percebemos que o início da mudança de estado, ou seja, o início do processo de passagem do estado sólido para o estado líquido, a chamada fusão, para a água ocorre ao nível do mar a partir do instante em que ela atinge 0 graus Celsius. Se continuarmos fornecendo calor, observaremos o processo de fusão. E, durante a fusão, observaremos que a temperatura registrada pelo termômetro não se altera. Observe que, durante o processo de mudança de estado, no caso a fusão, nós temos um sistema difásico. Ou seja, nós temos coexistência do gelo, que ainda não derreteu, e da água, que se origina da fusão do gelo. Se continuarmos fornecendo calor, todo o gelo fundirá e teremos água a 0 graus Celsius. Se continuarmos fornecendo calor para a água, observaremos agora que a sua temperatura volta a aumentar, atingindo, por exemplo, 50 graus Celsius. Então, observe que do instante T4 ao instante T5 já temos o estado líquido. Já ocorreu a mudança de estado. E voltamos a ter variação de temperatura. Continuando aquecendo, nós vamos ver que a água atinge finalmente 100 graus Celsius. Ao nível do mar, se continuarmos fornecendo calor para a água que atingiu 100 graus Celsius, inicia-se o processo de vaporização. Durante a mudança de estado, novamente, a vaporização, a passagem do estado líquido para o estado de vapor, a temperatura da água permanece novamente constante, igual a 100 graus Celsius. Então, quais são as leis da mudança de estado da substância pura? Primeira lei, não há variação de temperatura da substância pura durante o processo de mudança de estado sob pressão constante. Segunda lei, a temperatura em que se inicia a mudança de estado da substância pura depende da pressão. As chamadas temperaturas de mudança de estado, por exemplo, da água, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, são influenciadas pela pressão. Elas só valem para a pressão de 1 atmosfera, ao nível do mar. Mudando a pressão, as temperaturas mudam. Finalmente, lembre-se, estado sólido, estado líquido. A passagem de estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão. Durante a fusão, não há mudança de temperatura. A passagem de estado líquido para o estado de vapor é chamada de vaporização. Novamente, não há variação de temperatura. Os processos fusão e vaporização são chamados de endotérmicos, ou seja, a substância pura recebe calor para que ocorra o processo. Do estado de vapor para o estado líquido chamamos de condensação. E do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Agora, o processo é exotérmico, ou seja, a substância cede calor. Observamos que, em módulo, a quantidade de calor necessária para fundir uma certa massa de substância pura é igual à quantidade de calor que a mesma massa daquele líquido deve ceder para que volte a ocorrer o estado sólido, ou seja, para que ocorra a solidificação. Então, em módulo, a quantidade de calor para fundir e solidificar uma substância pura é a mesma a partir da temperatura de mudança de estado, assim como a quantidade de calor em módulo para vaporizar e condensar uma substância pura a partir das temperaturas de mudança de estado são as mesmas. A passagem do estado sólido para o estado de vapor sem passar pelo estado intermediário, estado líquido, é chamada de sublimação. Toda substância pura pode sofrer sublimação. Novamente, de sólido para vapor, processo endotérmico, a substância recebe calor. De vapor para sólido, exotérmico, a substância cede calor. Durante o processo de mudança de estado, sublimação, não há variação de temperatura.